Eu vi um cara, eu vi um cara protestando ontem com o traseiro de fora. Eu tô com vontade de tirar as calças e mostrar o traseiro para Dilma Rousseff. Ó, hein? Ó, que vai ter gente Vai virar apaixonando. meme, hein? Vai ter mais de 1 milhão de acessos. Eu acho que vai ter gente apaixonando aí, hein? Tira, tira. Dá vontade, dá vontade. É... Não, Bom, muito, muito bom. limpeza, Muito bom. né? Faxina, limpeza, ganhamos. Nós tivemos uma pequena porção de mérito até nesse êxito. Ótimo, excelente para o país. O discurso patético da mulher com Gilles Azevedo atrás, falando 100 milhões. Eu pedi 100 milhões para Andrade Gutierrez. Tudo isso. E o Lula depois é assim, né? Meu Deus do céu, eu vou ser preso. O que eu faço? Eu vou ser preso. Não por aqueles 100 milhões, por outros 100 milhões. Deve estar pensando assim, as minhas offshores, como é que eu faço para... Eu vou botar em nome de... Esses caras, Teixeira vai preso também. esses caras, eles se ferraram. Olha, a gente aguentou um tempão, a gente aguentou abusos de todos os tipos, um clima péssimo, ilegalidades, crimes cometidos repetidamente, todos eles com o mesmo padrão. A gente vem acompanhando há tantos anos o crime agir sempre da mesma maneira. E, finalmente, graças à tática Al Capone, a gente derrubou a mulher pela linha de crédito em 2015. Olha, Fantástico. eu acho que faltou dizer que no início de março, até o início de março, essa possibilidade do impeachment ainda era difícil. Tudo se deve ao juiz Sérgio Moro, que, ao divulgar o grampo em que o Lula e a Dilma combinam a nomeação da Casa Civil com claro intuito de obstruir a justiça, certo? Graças a isso, o Lula não foi para o ministério, não nutriu mais ilusões nos políticos que poderiam, porventura, ainda apoiar esse governo, né? E a mulher caiu. É isso aí. E desarmou, né? Desarmou a bomba. Desarmou, tirou o tapete dessa gente de uma maneira brilhante, dentro da lei, né? Parabéns, Sérgio Moro. Não, e a fuga do Lula foi precedida pela condução coercitiva, né? Quer dizer, ele fugiu depois da condução coercitiva. Foram duas etapas. Sem dúvida, mas ali eu acho que o grampo foi mortal. Mortal. Foi aquela velha história, né? Cada vez que eles adiaram esse processo, né, eles fizeram de tudo para adiar desde lá de trás, quando ainda, inclusive, não tinha esse volume todo de provas, né? E só piorou. Quer dizer, quanto mais adiou, o processo só piorou, mais complicado ficou para ela, mais evidente ficou, quer dizer, ainda cometeu outros crimes, né? Então, realmente, a situação ficou insustentável. Agora, o último desaforo, e que acabou também funcionando como uma coisa feia para eles, e até como um atestado de óbito político, né, para o Lula, foi, nesse diário oficial, ela exonerá-lo de um cargo para o qual ele não acabou nomeado. Aliás, a justiça o impediu, né, de ser empossado. E, no entanto, ela, num desafio às instituições, ela que está falando em golpe das instituições, golpe institucional, golpe jurídico, pelo amor de Deus, a gente não tem a menor vergonha. Isso é uma afronta o que ela fez hoje. Não, e agora... Você vai lembrar que ela chegou a editar né, fez uma publicação extra do Diário Oficial com a nomeação dele, né, que depois foi suspensa. Exato. Então essa, na verdade, anula a publicação do Diário Oficial anterior, né? Não, mas e toda a estratégia de defesa deles agora vai se desmoronar ainda mais rapidamente, né? Porque eles perdem o apoio do Planalto e toda a estrutura do Planalto e todo o temor que pode incutir o Planalto sobre as várias esferas de investigação. Isso tudo acaba. E o que nós teremos é uma aceleração de todos os processos contra essa gente. O Feira na cadeia
agora vai detonar para cima da Dilma Rousseff e do Lula de uma maneira jamais vista. O PT já era, o PT acabou. A gente está comemorando aqui, soltando rojões, etc., a morte política de toda essa gente, não é Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma figura absolutamente irrelevante, insignificante, deletéria, sem dúvida, mas é o nada, é a nulidade. Não sei quem definiu nulidade a Dilma Rousseff, de vocês dois, mas o que a gente vai ter agora é a demolição completa e definitiva da... Os espetáculos patéticos ainda continuarão, né? Porque eles vão tentar ainda lá no Palácio da Alvorada fazer tudo sem importância e tal. Agora, eu acho que vai tirar logo, entendeu? Não pode se esperar 180 dias. O Senado tem que fazer um julgamento curto. Isso. Né? Não tem mais. Todas as garantias de defesa, todas já foram dadas. Enfim, a gente tem que se livrar dessa gente. Ele falou mais 60 dias e olha, é muito, né? O país entrar numa certa normalidade. O Brasil precisa de definições. Eles ainda vão apelar na Corte Interamericana de não ser de direitos humanos. Vão fazer o STF eles não podem, né? O STF é uma... Eu acho que escuta, a mulher no último discurso, dentro do Palácio do Planalto, acusando as instituições brasileiras de ter dado um golpe. Quer dizer, é uma vergonha. Ela acusa quem, então? O STF, a Câmara, o Senado. Não faz o menor sentido, né? Falta de dignidade completa, uma falta de percepção, né? Enfim. E a arrogância, né, Mário? Eu assisti, eu fiquei a madrugada toda acordado, assisti E está até com a cara boa para quem ficou amarrado. Eu dormi 2 horinhas agora, tirei uma sonequinha aqui, mas eu assisti o pronunciamento do Collor. E foi bem interessante, né? Até, né? Fala com propriedade, né? E além das injustiças lá, da comparação que ele faz, do processo dele ter sido muito mais rápido, né? Ele não ter tido as chances de defesa que a Dilma está tendo, ele no finalzinho falou uma coisa importante, que assim, olha, não adianta. A gente vivencia isso tudo, toda a crise está aí, né? O país destruído, em ruínas, né? Ele cita até Rui Barbosa e tal, chegou ao ápice do desmoronamento total aí do governo, e ele diz o seguinte, olha, o PT continua com a mesma postura arrogante, não tem uma lágrima nos olhos, ele até falou isso, continua com uma postura beligerante, indignado, não admite nada, e é isso, quer dizer, isso mostra... Eu vou doar a minha Maserati, o meu Porsche e o Rolls-Royce que eu tenho para a política esses são os nossos agentes políticos, né? Não, você tocou num ponto importante, esquece o Collor e toda... Mas a postura não muda. A democracia brasileira, falava... Eu queria porque agora de manhã foi muito sintomático, porque é o seguinte, durante a votação, agora, quando o Renan, de manhã cedo, quando o Renan abriu para votação no painel eletrônico, os senadores do PT, eles votaram e se retiraram do Senado. Se retiraram, viraram as costas e foram embora, como patota. Quer dizer, mostra realmente esse desrespeito, né? Esse desrespeito total com as instituições, com o próprio Senado, do qual eles fazem parte. O que eu ia falar rapidamente é o seguinte, falava-se muito que a democracia brasileira precisava passar por um governo de esquerda para amadurecer. Esse era o papo do Fernando Henrique antes da eleição do Lula. Muito bem. Eu acho, na verdade, que a democracia brasileira amadureceu muito agora quando conseguiu retirar um governo de esquerda. Porque essa é a diferença. Tirar o Collor, empichar o Collor, que é associado à direita, é muito fácil. Muito fácil. Até porque a mobilização toda nas ruas, dos tais caras pintados, tudo mais, isso tudo era PT, boa parte era PT. Caiu o lindinho para aprovar. Né? Agora, tirar um governo de esquerda, incrustado no poder, e há 13 anos no poder, olha, uma prova, uma prova de força da democracia brasileira.
E os brasileiros E conseguiram não acabou, né? superar e vencer, praticamente. conseguiram vencer a propaganda maciça também, né? A propaganda que eles são especialistas nisso, né, Diogo? A esquerda é especialista em propaganda. Claro, A esquerda criou o tal do agite próprio, né? Portuguesando o termo, né? Que enfim, que foi criada a Revolução Russa e que cujas técnicas ainda são usadas. Não, e é maravilhoso ver esse discurso final, esse epílogo melancólico da Dilma, usando todas as palavras de ordem, mas todas elas, que eles reciclaram durante esses anos todos, e como tudo cai como flatulento, quer dizer, não provoca fedor, mas nenhuma substância. É uma coisa totalmente inconsistente, e todos os brasileiros veem isso. É tão claro, tão patente que isso... Não cola mais. Não cola, né? Basta você ver aí a manifestação, você percebe claramente a manifestação agora de manhã na frente do Palácio Planalto, meia dúzia ali, um grupeto de gente, nem os DAS, nem o pessoal, os comissionados desceram a esplanada. Ontem, antes de ontem, falavam em 10 mil pessoas. Eles esperavam 10 mil pessoas, tinha 100 pessoas ali. 100 pessoas, exatamente. Pegasse lá os 10 mil comissionados, né? 10 mil, eles estavam esperando 10 mil pessoas que acompanhariam a Dilma na longa marcha até o Palácio da Alvorada, e depois... Eu acho que o Lula debaixo daquele sol, depois do primeiro quilômetro, ia ter um ataque cardíaco. Né? Aliás, a cara do Lula era a cara da derrota, do desespero, né? da mais completo desassossego. Era a cara do Lula, contrastava, né, com a louca gritando. Olha, a minha impressão é que era estudada. Não pode ser. Já é a tática de se afastar da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff nem citou o Lula, né? Nem citou o nome dele. Falou operário, né? O operário que chegou à presidência. Mas não citou o Lula. Quer dizer, não fez a grande homenagem ao Lula. Foi corte ali, né? O Lula não estava ao lado dela dentro do Palácio do Planalto, e ele estava com uma cara de enfado estudada. O Lula é um teatrante, né? Ele é um canastrão. Mas era mais do que enfado, tinha uma preocupação também. Medo não tem a menor dúvida, a gente sabe, a gente ouviu os grampos dele, o cara está morrendo de medo, ele tem medo do Sérgio Moro. Mas, na frente da Câmara, o Lula se revela o canastrão que ele é, né? E limpando o suor daquela maneira. 2 lenços. Pois é. Dizendo o quê? Eu não tenho nada a ver com essa mulher, eu estou aqui porque... Eu não poderia não estar, essa é a verdade. Né? Porque fui eu que não está. Porque eu criei essa porcaria, né? Exatamente. Mas eu quero lavar as mãos o quanto antes, né? Agora é o governo Temer, né? Perguntam muito, não sei se vocês ouvem essa pergunta, eu imagino que sim. Bom, mas e agora o antagonista? E agora? Bom, senhores, continuaremos aí. A gente está aí para fiscalizar todo e qualquer governo, né? É óbvio que a gente espera que o Temer encaminhe o Brasil por um caminho, encaminhe para o caminho é bom, né? Mas assim, coloque o Brasil no caminho de uma certa normalidade, né? A gente estava completamente fora da casinha com essa mulher incompetente. A missão do Temer, ou do antagonista, pelo menos, é forçar o novo governo a desratizar, né? A eliminar essa gente que tomou de assalto o governo e todas as estruturas, todas as instituições, todas as estruturas de poder. Essa é a primeira missão que tem de ser executada o quanto antes. Tem uma característica importante do Temer, já demonstrada agora nessas semanas aí em que ele trabalhou as nomeações do seu gabinete, é justamente ouvir a imprensa, né? Ouvir as vozes, ouvir a rua, ouvir a opinião de gente qualificada, coisa que a Dilma nunca fez, né? A Dilma, e o Lula muito menos, o Lula já disse até que nem lia jornal, né? E ontem até eu conversando com
com um dos membros ali do núcleo duro do Temer, ele me falou, assim, olha, a gente tem recebido as críticas de vocês, do antagonista, e elas têm surtido efeito aqui também, porque faz com que a gente reflita sobre as pessoas que estão sendo cogitadas. Não é só o antagonista, quer dizer, o papel mesmo da imprensa é esse, o Mário falou, é fiscalizar, indicar as fragilidades, onde pesa, né, onde está mais sensível ali. A gente ouviu muita gente aí, nomes da AGU, por exemplo, né? Cogitaram 2, 3 nomes, a gente mostrou as indicações, quem estava por trás, quem eram essas pessoas, elas caíram. Acabou sendo escolhido o Medina Osório, que é um cara que, aí estão falando agora, mas ele é advogado da Rosemary, foi advogado da Rosemary, bom, ele é advogado também da Febraban, é um advogado, né? Mas ele também foi o cara que fez uma defesa bastante, né, fundamentada ali junto com o Júlio Marcelo na comissão especial do impeachment. Não, nessa área, né? Qualificado. E aí a gente vai vendo como essas pessoas também vão se comportar no poder, né? Nessa área de rigor fiscal, quer dizer, a Dilma Rousseff foi derrubada pelo descalabro, pelas ilegalidades fiscais cometidas. Nessa área, o Temer está se calçando muito bem. Além do Osório, do Meirelles. Mansueto Almeida, um grande nome, né? É todo um time do Carlos Hamilton, todo um time de gente, de economistas ou de tributaristas, que tem muito clara a necessidade de recolocar as finanças de um país quebrado nos eixos. Vocês podem fazer qualquer tipo de objeção em relação a qualquer membro do Ministério ou da administração pública, mas é uma gente que tem a disciplina fiscal como parâmetro primeiro a ser seguido. Até porque criou-se, com o impeachment da Dilma, né, a admissibilidade do processo, como queiram, criou-se um novo parâmetro. Quer dizer, quem fere a lei de responsabilidade fiscal cai fora. A lei vale também para ele. Então, não é uma... Agora, eu espero, a gente falou da equipe econômica, eu volto a dizer, eu espero que o Meirelles se limite a ser ministro da Fazenda, né, e não um advogado informal do senhor Lula no governo Temer. Eu só acreditarei que este governo veio para limpar também se eles promoverem uma auditoria profunda nos bancos públicos, em especial na Caixa Econômica Federal e no BNDES. Certo? Eu acho isso importantíssimo. Se não fizerem isso, além de errado, mostra uma ligação perigosa com a administração ou as administrações anteriores. A Caixa Econômica Federal, por ser um banco exclusivamente público, foi usada de uma maneira indecorosa pelo PT. Do BNDES, imagina. Para não falar do BNDES, mas a Caixa Econômica parece, Diogo, que a coisa ainda é pior. Entendeu? Por quê? Porque não conseguiram, ao BNDES pelo menos, conseguiram acesso. Então, tem gente se debruçando sobre o BNDES. Sobre a Caixa, ela ainda continua sendo uma caixa preta. Perdão o trocadilho. Então, enfim, as expectativas são muito grandes e nós vamos cobrar aqui. Né? Nós vamos continuar cobrando. Claro. A Caixa falam, inclusive, de um rombo aí de 40 bi, né? 40 bi. E a inadimplência, especialmente a empresarial, ela está muito, muito, muito alta. Eu falei com gente... A Caixa está até o pescoço na Lava Jato, né? Desde a parte de comunicação, até das agentes de propaganda, até o Cleto, que é o homem do Eduardo Cunha. Agora, eles fizeram... né? Quer dizer, ele chega leve leve ao governo. O Temer. Ele se livrou do Eduardo Cunha. O Temer da Dilma, que o país tinha que carregar, o peso da Dilma, não existe mais. O Lula, daqui a 2 semanas, daqui quanto tempo ele vai estar encalacrado, denunciado pela Lava Jato? Não vai demorar muito, os caras têm tudo na mão. Uma denúncia formal contra ele é iminente.
assim que a papelada for mandada de volta para Curitiba, as provas, os procuradores têm todas. E eles não são de ficar sentados em cima de prova. Então, o Temer tem tudo para conseguir governar por 2 anos com tranquilidade. Tem uma maioria esmagadora na Câmara e no Senado, tem habilidade política, tem interlocução com os deputados e com os senadores, tem interlocução com o empresariado. Então, todas as condições estão postas para que ele faça uma coisa mais ou menos bem feita. Basta controlar os ladrões. Se o roubo voltar aos níveis normais, tem que controlar os ladrões. Não é? Olha, eu queria que o Temer explicasse por que ele vai manter o Bendini na Petrobras. Esse é absurdo. A gente não sabe até quando ele vai manter o Bendini, né? Mas não importa, eu sei. A gente ouve, o que eu ouvi já? A gente publicou isso ontem, que ele vai manter para que o Bendini termine o programa de desinvestimento da Petrobras. E aí já começa o rolo. Por quê? Venderam agora os ativos na Argentina, a toque de caixa. A gerência responsável por isso foi trocada 3 vezes em 15 dias. A gente alertou para isso. Aí quando você vai ver, estão vendendo outros ativos lá de uma das distribuidoras para para uma empresa que em algum momento teve ali o Delúbio como intermediário. Então, assim... o Bendini tem que ser enxotado de lá. E o Bendini é isso. O Bendini a gente já conhece, é um cara complicadíssimo. O Banco do Brasil, a gestão dele, agora está começando a ter os efeitos. Né? Hoje saiu, inclusive, a gente voltando à questão dos bancos. No Banco do Brasil, que é um banco que tem governança, não é fechado como a Caixa, né? É um banco que tem já padrões de governança, de transparência, e mesmo assim tomou um tombo. Hoje, mais cedo até saiu os resultados do banco, caiu 60%. Quer dizer, é um desastre, né? Imagina a Caixa, né? Imagina todo esse... Então, é isso, são os pontos que o Temer ainda precisa deslindar. Realmente tem uns nós aí que ainda precisa deslindar. Bom, rapaz, eu não mostrei o meu traseiro, estou desesperado para mostrá-lo, mas vai ficar para a próxima. Pega mal, não faço isso. É uma comemoração. Como é que se comemora no Brasil? Tira o suéter, Diogo. Diogo, tira esse suéter. Vamos lá, aí, joga isso. Aí vem a camisa azul. Não é que muda. Não vou nem falar para tirar, que ele tira mesmo. Bom, tem muita gente que vai comemorar esse suéter aí, essa tirada do suéter. Vamos leiloar esse suéter aí. A gente está até meio baqueado. A gente está comemorando há tanto tempo, mas é uma vitória e tanto. Só para arrematar, é uma vitória e tanto. Como a gente falou, uma vitória da democracia, uma vitória da imprensa, uma vitória do país. O país conseguiu se ajeitar um pouquinho. Pelo menos conseguiu olhar para fora do buraco da toca. É isso. Grande abraço. Abração, parabéns a todos. Parabéns.